Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora mais barra pesada que você vai conhecer é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes da Rádio Band News FM. Um prazer estar aqui com vocês. E não sou tão barra pesada assim, só quando é necessário. A Camila é legal às vezes. Às vezes, né? Lá no fundo, bem no fundo. É isso. Bom, hoje o programa vai tratar de um assunto que é um problema mundial. A gente vai falar sobre dores na coluna. A Organização Mundial da Saúde estima que 85% da população mundial tiveram ou vão ter dores na coluna em algum momento da vida. Pode incluir nessa lista aí dores na lombar, hérnia de disco, nervo ciático, artrose, enfim. E não é difícil a gente se deparar com relatos de pessoas que sofriam muito com as dores e acabaram recorrendo à cirurgia. Mas essa mentalidade tem mudado cada vez mais, com especialistas de vários ramos da saúde defendendo tratamentos sem remédios e sem a cirurgia. Uma dessas pessoas a gente tem o prazer de receber hoje aqui no Band News em Forma. É o fisioterapeuta Eduardo Magalhães, o doutor Coluna, referência no assunto em toda a América Latina. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito prazer, Bruna, é um prazer enorme, gratidão, contribuir com informações que vão ajudar todo mundo aí a se livrar aí dos remédios e da cirurgia de coluna vertebral. Legal. Bom, Eduardo, eu sei que você tem um método bem específico, né, principalmente para tratar a hérnia de disco e também a inflamação ali do nervo ciático. São movimentos do corpo, né, as pessoas não usam remédio e evitam justamente uma eventual cirurgia quando passam com você. Conta mais pra gente sobre esse método que você desenvolveu. Bruna, é assim, bacana a pergunta. São 18 anos de atendimento clínico. Eu sempre defendi o tratamento não cirúrgico da coluna vertebral, baseado em ciência e baseado em prática clínica, né? Basicamente, assim, o que a gente desenvolveu? Através de pesquisa, a gente foi adequando algumas terapêuticas, algumas estratégias terapêuticas, onde a gente usa alguns movimentos fisiológicos do próprio corpo, porque o disco da coluna, que é um amortecedor, ele tem movimentos, então, hora ele encosta no nervo, hora ele desencosta, a gente tem que descobrir em cada paciente, seja no pescoço, na lombar, qual é o movimento que vai desencostar, vai tirar o pinçamento do nervo e assim, aquela dor que trava a pessoa, aquela dor que joga ela no hospital, na cirurgia, seja tratada apenas com movimento. E outra coisa, ela aprende a tratar, a pessoa, o paciente aprende a tratar sozinha em casa depois, e quando ela tem uma nova crise, ela sabe o movimento que faz, e assim sai rápido da crise e tem um autocuidado, um autotratamento da própria dor e um domínio sobre a dor. Então ela para de tomar remédio, ela evita cirurgias desnecessárias e assim promove uma qualidade de vida e a médio e longo prazo para o paciente. E por que a gente tem tanta dor na coluna, né? Assim, porque acho que, como a Bruna iniciou o programa dizendo a porcentagem de pessoas que podem chegar a ter, ou que tem normalmente, ou quando a gente conversa, a gente brinca e fala que coluna e dor no joelho é quase que inevitável. Em algum momento a gente deve sentir. Por que acontece isso? Ótima pergunta, Camila. Você promove saúde, eu sou totalmente adepto à atividade física. Por que tanta gente sofre de coluna, não só no Brasil, mas no mundo, né? A coluna é o eixo do nosso corpo, ela que segura nosso corpo em pé, dentre outras articulações. A coluna tem muito envolvimento com o estilo de vida da pessoa, ou seja, a maioria das pessoas, infelizmente, são sedentárias, então elas passam mais tempo sentadas. As pessoas que são sedentárias, elas se alimentam mal. Então, a alimentação também ativa os agentes inflamatórios intestinais centrais do sistema nervoso central e, por consequência, no corpo. Quem é sedentário dorme mal, famoso sono leve ou tem insônia, ou seja, aumenta níveis de ansiedade, depressão, etc. E a dor na coluna em si tem a ver não só com os desgastes das estruturas da coluna, bem como
a parte emocional, comportamental e estilo de vida. Por isso que a população mundial sofre com dor não só na coluna, mas com outras dores no corpo. Então, o estilo de vida, a alimentação, elas influenciam também na dor nas costas. E, bom, você dizia que você ensina, né, alguns movimentos para esses pacientes justamente para que quando eles tiverem outra crise, eles possam resolver eles mesmos, né? Mas que tipo de movimento a gente está falando? São coisas simples? São coisas simples. Por exemplo, a coluna, ela tem um movimento de flexão do tronco, ou seja, como se fosse de pé, querendo encostar as mãos no chão. Isso é um movimento de flexão, por exemplo. Ela pode ser feita de pé, estou só contextualizando aqui. Existem movimentos fisiológicos no nosso corpo de flexão, extensão, rotação, e os discos da coluna, que são os maiores causadores de dor nas costas, dentre outras questões que a gente mencionou agora. A gente vai encontrar qual desses movimentos precisa ser realizado no corpo da pessoa para que o disco desencoste, ou seja, tira o pinçamento da estrutura causadora de dor na coluna que se espalha para a perna ou se espalha para o braço. Então, são movimentos fisiológicos simples que quando o fisioterapeuta ou o médico ensina o paciente a fazer, ele executa em casa e assim ele tem uma autogerência, um gerenciamento da dor e gera resultados nele mesmo e não deixa aquela dorzinha virar uma crise. É uma coisa que é fundamental, né, doutor Eduardo, a gente abrir os olhos hoje para as pessoas, porque, como você disse, eu trabalho ali muito na prática com alunos e vejo, a gente existe uma modernidade, um avanço, não só na medicina, como na educação física e nesse processo, né, de intersecção entre as duas áreas, né, e a fisioterapia, obviamente, que antigamente as pessoas entravam muito em cirurgia, né, de coluna, e hoje a gente já tem um bom tempo, na verdade, eu lembro de eu falar para alguns alunos assim, há uns 10, 15 anos, hérnia de disco não se trata com cirurgia, pode até ser que tenha um caso que venha, mas porque a gente começou a ver, acho que pelo esse histórico que você falou mesmo de postura, e olha que eram alunos, então normalmente eram pessoas ativas, né, mas não queria dizer que elas não tinham uma má postura ali durante o dia inteiro delas, né, porque às vezes a pessoa vai para a academia, mas durante o resto do dia existe um estilo de vida que acaba prejudicando demais, né, o nosso corpo. Mas a coluna, quando ela trava, quando ela dói demais, realmente é assustador, né, a gente escuta às vezes alguns depoimentos de pessoa não conseguir se mexer, não conseguir ficar não sei quantos minutos em pé, é muito, muito complicado isso, pessoas relativamente jovens até, mas hoje existe essa união dessas áreas, onde a gente consegue resgatar essa mobilidade de algumas determinadas áreas do corpo, onde a pessoa perdeu, né, ou às vezes nunca teve porque nasceu com a mobilidade, né, mas perdeu aí durante os anos de vida. Então, assim, para as pessoas não acharem que só porque é uma dor muito forte, que elas têm que procurar e entrar dentro de um processo cirúrgico. Concordo, Camila. Hoje, o que é mais preconizado na literatura científica é o tratamento não cirúrgico. E como você mencionou muito bem, não é porque a pessoa está numa crise imensa, uma dor imensa, que teve que tomar um remédio, uma injeção, que ela é indicativo de cirurgia. Isso é uma fase. Como diz, uma fase ela vai passar. E com tratamentos específicos, que hoje evoluiu muito, a medicina, a fisioterapia, a educação física evoluíram muito, os pacientes têm mais de 95% de chance de não operar a coluna, mesmo na pior crise de coluna vertebral. Isso é um dado extremamente relevante a ser comentado aqui. Você, ouvinte, já teve dores na coluna ou conhece alguém que sofre com isso? O Band News em Forma está conversando com o fisioterapeuta Eduardo Magalhães sobre esse assunto e eu quero aproveitar o espaço para trazer o relato de um dos pacientes do Eduardo. Quem fala agora é o Denis Ninzoli. Bom, eu cheguei em meados de junho desse ano, né, de 2023. Eu não conseguia andar, tinha muitas dores. No máximo conseguia ficar em pé 10 segundos, ficar sentado era muito difícil. E aí com o tempo, né, eu fui melhorando com a ajuda do Dr. Eduardo, da doutora Ana, né, e de todo o pessoal ali que me ajudou, me deu um suporte muito positivo. Eu passei, antes de conhecer o Dr. Eduardo,
por algumas sessões de fisioterapia comum em outros lugares, onde recebia choquinho e as dores pioravam às vezes. Eu conseguia ficar às vezes 10 segundos de pé, eu não conseguia ficar sentado, meu tempo era toda hora deitado e era uma coisa muito difícil para mim, porque eu sempre fui ativo, sempre fui um cara do esporte e graças a Deus hoje eu estou de volta, consigo andar, já estou voltando a fazer as atividades físicas. Sou muito grato ao Dr. Eduardo e toda a equipe dele. Eduardo, eu queria falar sobre esse começo do relato dele. É comum as pessoas chegarem na sua clínica nessas condições de não conseguirem andar por causa de uma hérnia de disco ou uma inflamação no nervo ciático, sentia tanta dor que não conseguia colocar o pé no chão, né? Sim, Bruna, dor de nervo ciático é uma dor em choque. Imagina quando você está mexendo numa fiação elétrica, lá instalando alguma coisa e por azar, encostou no fio desencapado, tomou um choque. É uma sensação parecida na perna inteira. Imagina a pessoa ficar semanas sem dormir devido à dor. Então as pessoas chegam realmente num nível bem complicado na clínica. Assim. Caso que tinha quase que indicação cirúrgica e a gente conseguiu reverter o caso dele. E ele acabou mudando o que de hábitos na vida dele? Fora, o que ele colocou para ajudar a assumir essas dores? Ele, devido à dor forte, como a gente comentou no bloco anterior, ele meio que estava se poupando muito, ele estava fazendo repouso, que é um grande erro aí da medicina e da fisioterapia. Repousar demais faz mal para a coluna. Então ele estava andando só o necessário, ele andava 1 minuto, ele queria sentar porque já começava algumas dores. Aí durante o tratamento a gente começou a incentivar ele a enfrentar a dor, ou seja, o comportamento de estar mais ativo e enfrentar a dor. Foi um dos desafios que a gente propôs para o paciente. O Doutor Coluna é o convidado de hoje do Band News em Forma, é o fisioterapeuta Eduardo Magalhães, que está falando com a gente sobre dores na coluna. E a gente tem uma participação mais do que especial aqui no programa hoje, da apresentadora do É da Coisa, a Larissa Alves, mandou uma questão. Oi Camila, oi Bruna, tudo bem? Então, teve uma vez, quando eu tinha uns 22 anos, já faz um tempinho, hein? Eu estava com muita dor nas costas e teve um momento que chegou a travar. Eu sentia as costas travando, não conseguia me mexer. E aí eu fui no hospital com medo, né? Passei na emergência e o médico naquele dia disse pra mim que eu precisava fazer exercício físico, porque eu não tinha idade para ter essa dor nas costas, não tinha idade para que as minhas costas tivessem travado dessa forma e que o motivo era a falta de exercício físico. Queria saber, isso é verdade mesmo? Eduardo, o relato dela tem muito a ver com algo que a gente já dizia antes, né, de pessoas jovens cada vez mais apresentando essas crises, né, de dores na coluna. E a pergunta dela, vou deixar então para você responder, tem a ver então a falta do exercício físico com travar a coluna? Tem muita relação, independente da idade, lógico, quanto mais jovem, menor a probabilidade de dor nas costas, mas eu tenho pego aqui adolescentes de 15 e 16 anos travados. Então tem duas razões, ou lesão real da coluna, cada vez mais jovem, as pessoas têm tido hérnia de disco e outras lesões que travam realmente a coluna, bem como os hábitos que a gente comentou nos blocos anteriores, os hábitos de vida é o que realmente influencia demais na dor nas costas. Eu vejo muita gente com 20 e poucos anos de idade, sedentários, bem pior do que as senhorinhas de 70, 80 anos de idade. Ou seja, quando a gente muda comportamento, atitudes, atividade física, higienização do sono, alimentação, ou seja, o comportamento, os hábitos como um todo, isso facilita e previne dor nas costas, né? Facilita o tratamento, bem como previne dor nas costas. Doutora, a gente podia falar para os homens, assim, e claro que cabe para a Larissa também, o que acontece, né, porque a gente normalmente via muitos homens, você falou que tem o lado emocional, né, assim, essas dores, essa retenção toda na coluna, Sim. Mas existe também uma falta de trabalho, a gente não, imagino que assim, não sei se dá para dizer 100%, mas que as mulheres sempre tiveram mais preocupadas, existe uma cultura e uma filosofia de treinar mais o glúteo,
glúteo, mais as pernas, e ter essa parte do corpo não só desenvolvida de ganho ou de força ou de estético, mas de mobilidade mesmo, quadril, a gente ter essa movimentação, esse jogo de cintura, que muitas vezes acaba prejudicando as costas quando a pessoa é muito travada por inteiro, né? Concordo com você, Camila. As mulheres realmente cuidam muito mais dessa parte do abdômen baixo, né? Toda a cintura, a gente chama de core, né? Você sabe muito bem disso. É uma expert no assunto. Glúteos previnem também um pouco de dor nas costas, mobilidade, ou seja, toda articulação, independente da coluna, qualquer outra articulação tendo boa mobilidade, força muscular, atividade física, não há remédio melhor do que essa combinação. Força muscular em dia, mobilidade e atividade física. Nós temos uma farmácia endógena, ou seja, nós produzimos analgésicos e anti-inflamatórios naturais para o corpo, quando a gente pratica atividade física. A coluna ama movimento, então o fato de cuidar melhor da mobilidade, geneticamente as mulheres têm maior mobilidade, os homens são mais rígidos, né, em vários sentidos, não procuram tanto tratamento prévio como a mulher. Então os homens que estão nos escutando agora, cuidem mais de suas colunas, não façam fortalecimentos aleatórios que a gente aprende nas redes sociais, e sim procure os profissionais adequados, educadores físicos, fisioterapeutas, que esse é um bom caminho a ser seguido. Bom, a gente separou algumas dúvidas de ouvintes, Eduardo, que acredito que são dúvidas que as outras pessoas também podem se relacionar. Eliane Lamas mandou uma pergunta sobre dor na lombar. Ela pede alguma sugestão do que fazer para aliviar uma dor constante nessa região. Tá, ok. É Eliane, né, o nome dela? Isso. Eliane, é assim, ó, uma dica bem simples. Ao acordar, antes de fazer o xixi da manhã, você vai deitar, né, tá de barriga para cima, você vai puxar os 2 joelhos de encontro ao peito, como se fosse abraçá-los, contar 2 segundos e voltar. Não estique a perna, coloque a planta dos pés no colchão, repita 15 vezes, é uma flexão repetida da coluna. Você levanta, faz o que tem que fazer antes de ir para o trabalho, repita mais 15 vezes e depois, ao chegar do trabalho, repita esse movimento novamente. Você vai ver que você vai acordar com menos rigidez, menos dor, e como a gente falou desde o início do programa, procure sim algo que te traga prazer. Cuide da sua saúde física e mental. Agora a Marli tem uma questão interessante, ela já pratica atividade física. E ela pergunta como evitar a tensão na cervical depois de fazer treino de membros superiores. Ótima pergunta. A gente tende a fazer treinos de membros superiores, por exemplo, fortalecer ombro. A gente pega halteres e eleva os braços na lateral, na linha do ombro, né? Evite tensão no músculo chamado trapézio, que é o músculo do nosso pescoço. Então, um pouquinho abaixo da linha do ombro. Sempre executar os exercícios de preferência de frente para o espelho, para você se monitorar, né? Procure sempre estar com a musculatura do ombro e pescoço relaxada, apenas contraindo o grupo muscular a ser executado. Eu vejo muita gente na academia puxando muito peso, eles têm um certo nível de treinamento já, mas fazendo a execução técnica equivocada, errada, e isso gera lesão, tanto no ombro como na cervical, tensionando muito, elevando muito os músculos do trapézio, que é o músculo do pescoço, e isso gera muita tensão, tanto no ombro, um preditor de dor no ombro, bem como na cervical. E as pessoas já tendem a trabalhar com a cervical flexionada para frente, ou seja, aquela projeção da cabeça, digitando no celular, no computador. Então já tende a ter uma dor cervical. Aí vai para a academia, tensiona mais ainda. Eu recebo muito na clínica esse perfil de paciente. Então, faça exercícios olhando para o espelho lá da academia. Procurem não elevar e tensionar os músculos do ombro e pescoço. Agora, a gente tem que prestar muita atenção, porque alguns exercícios, eu acho que o que mais assusta as pessoas, Bruna, a gente está escutando aqui alguns depoimentos, né, e imagino que o doutor Eduardo veja isso diariamente, várias vezes por dia, assim, as pessoas, alguns movimentos que parecem ser simples e que na verdade são simples, solucionam muitas vezes essas dores e esses problemas. Então, quando a gente fala, por exemplo, isso da cervical, né, todo aquecimento de treino, eu coloco os meus alunos para darem uma girada em todas as articulações, para ver, acordar todas as regiões que tem que estar móveis, os punhos, o
pescoço, coisa que às vezes o tornozelo não percebe, e isso faz tanta diferença, né? Então você conseguiu virar o pescoço, fazer não completo, né? Quer dizer, então isso pode aliviar também, e as pessoas acreditarem que isso ajuda, porque às vezes a pessoa fala, não é possível que só eu fazer isso vai melhorar a minha dor, né? E as pessoas se surpreendem muitas vezes. Eu concordo, essa mobilidade ela é muito importante, coisas simples, parecem simples, mas é de extrema relevância. Por que a pessoa sente dor na coluna? O que antecede a dor? É a rigidez, é a falta de mobilidade, não só para a coluna, mas outras articulações. A articulação, antes de sofrer dor, ela perde mobilidade. Então, a mobilidade é extremamente relevante para prevenção de dor na coluna. Não só na coluna, mas outras articulações, por exemplo, como o joelho e quadril. Oi, Informers! O programa está com os microfones abertos para ouvir as explicações do fisioterapeuta Eduardo Magalhães sobre dores na coluna. E a gente abriu espaço aqui para dúvidas de ouvintes que foram enviadas no Instagram da Rádio Band News FM e também no Instagram da Camila Hirsch. Fala aí, Camila, seu Instagram para os nossos ouvintes. No @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Se alguém tiver dúvidas e quiser perguntar para esses especialistas maravilhosos que a gente tem entrevistado aqui no programa, é só perguntar por lá, que aí a gente traz aqui. É isso aí. Bom, a Grace Kellen mandou uma questão aqui, Eduardo. Ela tem escoliose, uma escoliose moderada, e perguntou se ela pode treinar normalmente, mesmo tendo essa escoliose. Ótima pergunta, que é uma dúvida geral e mundial. Escoliose não gera dor nas costas, a ciência tem mostrado, tá? Então, todo mundo, eu, você, Bruna, Camila, Grace, todos que estão ouvindo, nós temos um certo nível de escoliose, tá? A gente chama, na realidade, de desvio da coluna. Ou seja, escoliose verdadeira é tridimensional, aquelas pessoas que realmente você olha na rua e tem um alto grau de desvio, sabe? É bem visível. Agora, mesmo essas pessoas podem praticar atividade física normalmente, seja ela com carga, musculação, seja na água, seja corrida, atividade física e escoliose, elas caminham juntas, elas são amigas, tá? Legal. E bom, tem um comentário que parece um pedido de ajuda junto da Simone aqui. Ela disse que nada tem resolvido uma inflamação ali na sacroiliaca, entre a coluna e a bacia. Diz que já fez alongamento, mobilidade, estabilização. E o que mais que ela pode tentar, Eduardo, para tentar aliviar essa dor? Ótima pergunta, a Simone. Alongamento já foi descoberto que alongamento muscular que não trata e nem previne a dor nas costas. E muitas vezes até pior em alguns casos, tá? Não estou falando de mobilidade articular, dá junto, estou falando de flexibilidade muscular, são coisas bem diferentes assim. Então, ela, quando vai no médico e no fisioterapeuta, com dor pontual e não apresenta lesões graves na coluna, eles vão falar que é dor sacroiliaca, mas não é. O que eu recomendo, assim, para Simone, faça flexão repetida da coluna, ou seja, senta na beira da cadeira, pegue o pé da cadeira com as duas mãos e puxe o corpo para baixo, como se fosse pegar o fundo da cadeira, tudo bem? Repita 15 vezes a cada 3 horas. É um tipo de carga que a gente usa para essas dores pontuais na região sacroiliaca. Agora, se for uma verdadeira sacroileite, ou seja, uma inflamação da sacroiliaca, existe tratamento específico com movimento que a dor praticamente abole em 1 ou 2 sessões. Se você, ouvinte, tivesse que analisar a dor que você sente na sua coluna, se é que você tem alguma dor, você saberia identificar onde está o problema exatamente? Porque nem sempre é fácil de entender o nosso corpo. E ainda bem que existem pessoas bem capacitadas para mostrar um caminho, ajudar a gente a não só tratar o problema, mas conhecer as engrenagens que fazem o todo funcionar, essa máquina que é o nosso corpo. E o fisioterapeuta Eduardo Magalhães, o doutor Coluna, convidado de hoje do Band News Informa, é uma dessas pessoas. Ele ajudou o Danilo Chaves, que fez o tratamento para aliviar dores de uma hérnia de disco. Recentemente foi diagnosticado com uma hérnia de disco L5-S1, extrusa, bem evoluída, na qual me impossibilitava de caminhar mais de 50 passos e tinha uma mobilidade muito reduzida. E por incrível que pareça, depois de 7 sessões, eu consegui
a retornar praticamente toda a minha mobilidade. Hoje estou caminhando 95% a parte normal, não sinto mais dores, então eu acredito muito no trabalho que eles fizeram comigo, então agradeço a eles, agradeço a todo o profissionalismo, muito obrigado a todos. No caso do Danilo, vocês trabalharam com ele ali o entendimento dessa dor para justamente lá na frente ele não ter mais crises, né? Sim, Bruna, essa comunicação entre o profissional e o paciente, ela tem que ser simples, clara, né? Quanto mais técnico o profissional for com o paciente, menos o paciente vai entender, menos vai aderir ao tratamento, menor será a probabilidade de resultado clínico satisfatório a curto e médio prazo. Então, o que a gente fez com o Danilo? A gente orientou, eu tenho uma pecinha anatômica aqui da coluna, onde eu mostro o que é o pinçamento, uma coluna real praticamente, e aí quando o paciente visualiza e entende o porquê que vários tratamentos prévios não funcionaram, não porque foram ruins, não trataram a causa da dor, aí ele começa a entender, então ele chega de uma maneira na consulta, na avaliação, ele já sai diferente, você explica de maneira simples, falando a linguagem do paciente, pinçamento do nervo, por isso que você tem dor na perna, ele começa a entender a importância que ele tem no próprio tratamento, no autotratamento, que a gente orientar os movimentos, ele fala assim, poxa, Eduardo, por que nunca me explicaram antes isso? Então é legal o fisioterapeuta, o médico, o educador físico, falar a linguagem do paciente, arrumar a solução adequada para ele, normalmente o paciente adere ao tratamento. Isso demonstra, baseado em ciência, que o resultado a curto, médio e longo prazo é muito melhor quando a gente demonstra o que o paciente tem num exemplo prático, gera resultado, né? Ouve o paciente. Hoje os profissionais têm dificuldade de ouvir o seu paciente, né? Já quer logo pôr a mão na massa, enfim. Então, ouvir, conversar, entender o que está de trás daquela dor. Então, é um complexo aí. Envolve muita questão emocional, muita questão física também, e o profissional tem que ter essa habilidade de entender qual é a parte mais relevante a ser tratada. Você fazendo com que a pessoa entenda, isso facilita demais. Tem tantas coisas que podem estar acontecendo ali dentro e você entender a causa, é o que você falou, né? Não exatamente o momento ali, o que está inflamado, por que o ciático está inflamando tanto, por que a sua lombar se dói a lombar e não a cervical, né? Então, assim, a hora que a pessoa entende a causa do problema e age em cima dela, você acaba evitando realmente, e isso é tão provado que hoje, você mesmo disse, a gente tem muito menos cirurgia para isso, porque tem muito mais a ver com a movimentação do corpo humano do que alguma intervenção cirúrgica que você tenha que fazer, né? Concordo plenamente, Camila. O paciente tem que entender o que ele tem que entender o porquê que alguns resultados não foram tão bons e por que agora será. Ele precisa sentir isso, a confiança do profissional. E sabe o que está mais faltando na prática clínica, Camila? O profissional ter ouvidos e coração para entender o paciente. A gente está muito, quando fala a gente, é o profissional, está muito Sim. mecânico, e o paciente não é uma coluna, ele tem uma história, tem uma vida, tem as cicatrizes da alma dele, ou seja, os traumas desde a infância, que também vão refletir nas dores do ciático ao longo da vida. A gente recebeu recentemente, né, Bruna, no programa, a gente falou sobre fibromialgia bastante, né? Sim. E a fibromialgia a gente relacionou e tinha inclusive um especialista, um profissional, falando muito disso, né, da dor. Então, as dores estão muito relacionadas, sim, com esse acolhimento e essa relação que tem que desenvolver entre os dois lados, né? O paciente com dor crônica em si, seja ele fibromiálgico, seja ele um paciente com dor na coluna há 2 anos, 3 anos, ele tem várias questões a se tratar. A gente chama tratamento multimodal, não é só a fisioterapia, não é só o educador físico, é o médico dela, o ortopedista, o neuro, é às vezes o psicólogo, o psiquiatra, ou seja, tem pacientes que têm que ser tratados por alguns profissionais, não é pelo ortopedista, não é pelo educador físico, enfim, é pelos profissionais, porque muitas, anota aí,
no meu ponto de vista, minha simples opinião aqui, 50% a 60% de todas as dores na coluna, ela tem questões psicossomáticas. Bom, vou inclusive deixar o convite aqui para o ouvinte que quiser ouvir novamente essa edição, que está muito bacana realmente sobre fibromialgia. Dá para acessar todos os programas na íntegra do Band News em Forma lá no canal do YouTube da Rádio Band News FM e também no site bandnewsfm.com.br e no Spotify. Eduardo, quero chamar aqui quero trazer aqui mais um depoimento agora do Ricardo, que fala sobre dores na lombar e ele também passou por um tratamento com você. Vamos ouvir. Ali, desde o primeiro dia, eu tive um processo de melhora. Eu fui melhorando gradativamente, até que ao final do meu tratamento, eu obtive a cura completa. Hoje eu estou praticando esportes, eu jogo beach tênis regularmente, eu estou fazendo musculação sem dor nenhuma, eu trabalho sentado num escritório e minha rotina, meu cotidiano é um cotidiano diferente do que era antigamente, né? Antes do tratamento com o Dr. Eduardo Magalhães. Eduardo, ele diz aí no áudio que ele foi melhorando gradativamente. E acho que é importante a gente falar sobre a paciência que esses pacientes precisam ter, porque muitos dos seus pacientes percebem uma melhora já depois da primeira sessão, né? Mas imagino que outros, e até aquelas pessoas que estão ouvindo a gente agora e vão começar a alguma atividade física, pensando em evitar justamente essas dores na coluna, tem que ter paciência, né? Dor nas costas, como um todo, assim, alguns pacientes melhoram muito rápido. Normalmente, quem sofre com dor há meses ou há anos, não é da noite para o dia que a dor vai sumir. É um tratamento que depende muito do paciente. Ele vai chegar de um estado aqui na clínica, vai melhorar 50%, 60%. E se ele não aderir à atividade física como tratamento, não melhorar a qualidade de sono, não melhorar a alimentação, como a gente comentou nos blocos anteriores, os hábitos de vida, ele vai alimentar a dor. Anota aí, a dor depois de 6 a 12 meses, ela não é só relacionada à coluna, ela pode ter a pior lesão na coluna. A dor é instalada no cérebro. O cérebro acostuma a enviar dor para aquela região ou outras regiões. Então, o tratamento de dor, principalmente de meses ou anos, ela não é só na fisioterapia e na educação física. Ela é dentro, às vezes, de um consultório médico, de um neuro, com medicação específica para dessensibilizar o cérebro, ou seja, aquietar a área de dor no cérebro que manda a dor para aquela região. Às vezes é tratar da parte psicológica, houve uma perda importante, recente, ou há anos atrás, ou uma marca da infância lá que traumatizou. Cada um tem a sua história. Então, tratar de dor crônica tem que ter paciência e disciplina. Eu falo que o paciente é 90% do resultado dele. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente falou muito sobre dores na coluna com o fisioterapeuta Eduardo Magalhães, que é o nosso convidado dessa edição. E dá tempo de algumas considerações finais, Eduardo. Queria pedir para você deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. A gente já ouviu muitos especialistas falando sobre dores. E a mensagem é sempre de que nenhuma dor é normal, né? Não é normal você ficar sentindo dor. E algumas dores são tão comuns que a gente meio que espera, né? Como é o caso da dor na coluna, que ter em algum momento, e quando tem, meio que deixa para lá e vai carregando aquilo para o resto da vida. Mas é importante as pessoas saberem que existem métodos e métodos não invasivos, né? Dor na coluna é uma fase. Ok? Você determina quanto tempo você quer passar por essa fase. Ou seja, quero eliminar ela ou viver sem remédios. Vamos mudar os hábitos de vida, procurar bons tratamentos, tá? Não cirúrgicos de preferência, 95% dos tratamentos, não importa a gravidade da lesão, é tratado sem cirurgia. Dor na coluna é comum na sociedade mundial. O que não é comum é você alimentar essa dor por anos. Ou seja, a dor, quando passa a ser meses ou anos, ela não é só na coluna, ela envolve o cérebro. Então, o tratamento de dor crônica, que a gente chama que é dor de longa data, você tem que mudar os hábitos, higienizando o sono, ou seja, melhorando a qualidade de sono, hábitos alimentares, introduzir atividade física que te traga prazer. E assim, você que está me ouvindo agora aqui, todos vocês, você determina o quanto que você quer viver bem em relação à dor nas costas. Não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é o educador físico, é você, paciente, que vai determinar
o quão você quer melhorar e na velocidade que você quer melhorar. Apenas mude seus hábitos, procure bons tratamentos clínicos, porque a ciência evoluiu demais, independente do estado que você esteja agora. Acredite, é possível você voltar a ter qualidade de vida. Bom, muito bom. Quero agradecer demais todas as explicações do fisioterapeuta Eduardo Magalhães, o Dr. Coluna, para os ouvintes aqui do Band News Informa. Eduardo, foi um prazer te receber, bom trabalho e até uma próxima. Obrigada, Eduardo. Eu quem agradeço. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Camila. Um grande abraço a todos. Camila, hora de ir embora. Quem quiser desenvolver essa mobilidade, se mexer para valer com você, como é que faz? E ficar sem dor na coluna, né, Bruna? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, uma boa semana a todos. Lembrando que você pode acompanhar todas as edições do Band News Informa no site bandnewsfm.com.br, no canal do YouTube da Rádio Band News FM e também no Spotify, é só procurar o perfil Band News Informa. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.